O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu, que podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Como eu dizia ontem para vocês, a Igreja Católica está num clima de muita alegria porque nós estamos celebrando a Páscoa. Serão 50 dias de comemoração. Ontem eu dizia para vocês, né? Não podemos ficar somente naquela oitava da Páscoa e depois parece que tudo esqueceu. Não. Nós precisamos ainda continuar nesse clima e dizendo para nós, né? Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Então eu começo essa homilia dizendo Feliz Páscoa para você que está me ouvindo, para você que vai estar me vendo aí pelo Play Canção Nova. Feliz Páscoa. E a igreja, ela vai nos colocando agora diante de uma situação muito boa, que é uma catequese. Porque os evangelistas, quando eles, inspirados por Deus, né, quando eles escrevem ali falando sobre a vida de Jesus, eles estão ali catequizando aquele povo. Aqui nós estamos no Evangelho de João. João está falando para os judeus convertidos. Aqueles judeus que se converteram ao cristianismo, agora ele está falando. Ele está relembrando. Ele vai lá no passado, no Antigo Testamento. Aí ele fala do tabernáculo, ele fala da menorá, que é aquele candelabro de sete pontos, como é? 7 luzes lá. Agora eu esqueci direito. Aí aponta que é a luz, né? Para mostrar que é a luz de Cristo. Então, tudo que Moisés fez no Antigo Testamento, tudo que aconteceu. Por exemplo, o povo, quando passa ali no Mar Vermelho, lá, e a água, ela se abre, né? O mar se abre e o pessoal passa no meio. Aí ele diz, olha, isso aqui é o batismo. Então, tudo vai sendo relacionado a Cristo, apontando para Cristo. Para dizer assim, todos os povos agora devem se voltar para Cristo. Aí Jesus, nessa conversa com Nicodemos, que ele está tendo, ele está começando a mostrar para Nicodemos que ele é o Messias esperado. E que Nicodemos via nele um grande mestre, mas ele não via em Jesus o Filho de Deus. E aí Jesus está dizendo para ele, olha, Nicodemos, se não nascer de novo, não vai entrar no reino dos céus. E aí Nicodemos não está entendendo nada. Por acaso uma mãe vai ter que voltar para a barriga? Ou uma pessoa vai ter que voltar para a barriga
dele para depois. Não, Nicodemos, não é isso que eu estou falando, não, eu estou falando do batismo. É preciso nascer de novo. É preciso nascer da água e do Espírito. Quando uma pessoa é batizada, né? Eu te batizo, José Augusto, eu te batizo. Em nome do Pai, olha a água. Em nome do Filho e em nome do Espírito. Em nome do Espírito Santo. A água e o Espírito, a Santíssima Trindade passa a habitar na vida daquela pessoa. Então ele está dizendo, se não acontecer isso na vida da pessoa, Nicodemos, ela não se salvará. Ela tem que ser batizada. E aí o diálogo agora continua, né? Aí Jesus agora está dizendo para ele, ora, Nicodemos, sabe o que é que vai acontecer? Você se lembra quando Moisés lá no deserto, o povo estava ali murmurando e tal, aí eles pediram a intercessão de Moisés, porque eles queriam água, não tinha água, aquela coisa toda, aí Deus mandou aquelas serpentes e eles começaram a ser picados e estavam morrendo, e disse, Moisés, intercede a Deus, pede para isso não acontecer mais. Aí vocês lembram que Deus falou para ele assim, olha, constrói, faz aí uma serpente de bronze, amarra ela no mastro e levanta, e todos aqueles que olharem para a serpente serão curados. Você se lembra disso, Nicodemos? Sim, então, agora vai ser assim, Nicodemos. Aquela serpente era uma prefiguração da minha pessoa. Então, aquela serpente, quando foi erguida, todo mundo olhava, era curado? Quando o Filho do Homem, eu que sou filho de Deus, quando eu for erguido, sexta-feira da paixão, quando eu for erguido, ele for crucificado, e ele for erguido, aí Jesus diz assim, todos os que nele crerem, terão a vida eterna, serão salvos, irão morar comigo, irão morar com o Pai, irão morar com o Espírito Santo. Mas Nicodemo não está entendendo nada disso, não está entendendo nada. Nós já entendemos. Nós, católicos, já entendemos o que significa isso. Todo aquele que nele crer, que crê em Jesus, será salvo. Vocês vão ver que na continuação desse evangelho, Jesus vai dizer, quem não crê vai estar condenado. Então é preciso que todos crerem. É preciso que todos acreditem. E é isso que nós estamos celebrando a Páscoa. Estamos todos felizes porque agora nós somos católicos. O círio está aceso aqui do lado, né? Nas igrejas, em todas as igrejas católicas que vocês forem, o círio vai estar aceso durante esses 50 dias, mostrando que o ressuscitado está no meio de nós. E nós estamos celebrando e olhando para ele e dizemos, obrigado, Senhor, tu abristes a porta do céu para nós. Nós estávamos nas trevas, e o Senhor nos tirou das trevas. Agora, quando nós passarmos desta vida para outra, nós temos um lugar onde nós vamos viver contigo para sempre. Muito obrigado. É assim que nós estamos, por isso que é festa, tempo de alegria. Estamos celebrando isso. Mas agora vamos entender melhor o que Jesus está dizendo aqui, olha. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim era necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crê tenham a vida eterna. Quem são esses todos que nele crê? Quando crerem nele e dizerem, Jesus é o meu Deus, é o meu Senhor, Ele é o Filho de Deus, Ele é meu Salvador, eu creio em Ti. Quem são esses todos que serão salvos? Bem, primeiramente, no início da era cristã, nós sabemos, né, os catecúmenos, aqueles que foram evangelizados, passavam por toda aquela preparação, porque eles eram pagãos, eles eram batizados, e aí se tornaram
católicos. Mas vamos aprofundar mais esses todos. Olha bem o que Jesus está dizendo assim. Está falando aqui para nós. A salvação acontecerá para aqueles que crerem nele. É só crer em Jesus está salvo. Você vê que os protestantes falam isso? É só crer no Senhor Jesus está salvo. É isso mesmo. Só que amanhã nós vamos aprofundar mais isso, que não basta somente levantar o braço, tem outras coisas também. Mas, primeiramente, é isso. O pagão que não conhece a Deus, ele tem que levantar o braço e crer. Jesus é meu Salvador, está salvo. É isso aí. Então, quem são esses? Vocês se lembram que há uns dias atrás eu fui falando que cada nação, cada povo foi criando o seu próprio Deus. E na medida que eles foram criando os seus próprios deuses, eles não chegavam ao Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro, depois ele vem a segunda pessoa da Santíssima Trindade e diz para todas as nações assim: ei, sou eu, hein? Não é esses daí não, sou eu. Então todos esses que tinham seus deuses, quando passam a olhar para Jesus e ver Jesus em Deus, será salvo. É isso que Jesus está dizendo. Então vamos entender mais ainda. Por exemplo, quando Jesus, depois da ressurreição que Jesus sobe ao céu, antes dele subir, ele disse para os apóstolos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Então vamos dizer, o evangelho chega lá na Grécia. Quais são os deuses gregos? Afrodite, que é a deusa do amor, Apolo e tantos outros. Não vou falar aqui todos, só esses dois basta. Aí vai para os romanos. Quais são os deuses dos romanos? Aí você vai encontrar Plutão, Netuno, Vênus. Esses são os deuses deles. Quais são os deuses indígenas? Tupã, Jaci, Guaraci. Chega lá, os deuses da mitologia japonesa: Izanami, Inari, Giso, Amaterasu, acho que é assim que pronuncia. Os deuses africanos, os que fazem parte da mitologia dos deuses africanos, que tem a minha raiz, né? Os meus tataravós e quataravós, não sei o que foi, vieram lá da África. Eu sou descendente deles. E quais eram os deuses que estavam lá? Exu, Xangô, Oxalá. Os deuses da mitologia egípcia: Sete, Horus, Anubis, um monte, são milhares. E até os faraós. E agora já tem um que está querendo também se colocar como Deus, né? Satã, que agora tem os satanistas que estão adorando a Satanás. Estão se prostrando, né? E a coisa está sendo bem assim, bem suave, através de um filme aqui e acolá, né? Tem um filme aí que eu não vou dar o nome, senão vocês vão ficar curiosos e vão querer assistir, depois vai adorar Satanás, então não vou falar. Mas que está aí esse filme, mostrando que Satanás é bom, ele é ótimo. E as pessoas estão acreditando nisso. Aí estão deixando a Igreja Católica e estão indo para lá. Então, aí Jesus está dizendo assim: quando o Filho do Homem for erguido, ou seja, quando ele morrer na cruz, aí, todos esses que eu acabei de falar aqui para vocês,
deverão largar esses deuses, e isso fruto da evangelização. Eles deverão largar todos esses deuses e agora eles vão adorar o Deus único e verdadeiro na pessoa de Jesus Cristo. Adora-se a Santíssima Trindade, mas através da pessoa de Jesus Cristo. Então, eles largam esses deuses e adoram Jesus. Então, esses que largaram esses deuses e agora acreditam em Jesus serão salvos. Os que não largaram não serão salvos. Então, essa história de que todas as religiões levam à salvação, conversa fiada. Jesus está dizendo assim, olha, ele desceu do céu, só ele conheceu o Pai, e o Pai o conheceu. Ele desceu do céu, veio para essa terra e agora ele volta para o céu. Os deuses da mitologia africana, da mitologia indígena, da mitologia japonesa, da mitologia da Grécia, dos romanos, dos africanos e dos egípcios. Eu tentei englobar todos os continentes nisso aqui. Então, nenhum deles foi para o céu, veio do céu. Nenhum deles habitava lá. Porque no céu, quem é que habitava? A Santíssima Trindade. As três pessoas em um Deus só. Era eles que habitavam lá. Aí, a Santíssima Trindade começa a criar tudo. E a segunda pessoa da Santíssima Trindade vem. Aí veja, antes dele nada foi feito. Tudo foi criado por ele. Você, os egípcios, os africanos e assim por diante, todos foram criados por ele. Mas por causa do pecado original houve um desvio, cada um foi criando. Agora Deus vem e diz assim, ei, vem para cá, você também. E todos os que nele creem serão salvos. Então, eu estou catequizando os católicos, viu? Eu estou falando aqui para os católicos, eu estou no púlpito catequizando os católicos. Para depois ninguém se ofender. Quem quiser ficar na sua, fique. Eu estou na minha porque essa é a certa. Eu não estou aqui porque eu acho. Eu tenho certeza que essa é a certa. Mas se os outros quiserem ficar na dele, não se ofenda, porque eu estou falando para os católicos. Católico nenhum pode retroceder. Depois que conhece Jesus Cristo, depois que está nessa doutrina da Igreja Católica, diante de tantos ensinamentos, depois que nós participamos do santo sacrifício da missa que salva todos os povos, e todos os povos devem aderir a eles, não é possível que nós sejamos, me desculpe eu usar essa palavra, burros, ao ponto de, depois de que nós encontramos o certo, nós optarmos pelo errado. E aí, infelizmente, nós encontramos católicos que foram batizados, que estão abandonando atrás de outras e de religiões, dizendo que lá é o certo. Não, não é o certo. O certo é a Igreja Católica. Estou falando para os católicos. E eu não estou falando por opção, eu estou falando por uma verdade. A Igreja Católica é a certa. Nós não podemos retroceder. E aqui tem uma coisa importante. A Igreja Católica é a síntese de todas as religiões. Por que eu falo que a Igreja Católica é a síntese de todas as religiões? Porque quando nós estamos com os católicos, quem são os católicos? São os budistas que se converteram e adoram Jesus. São os africanos que se converteram e adoram Jesus. São os indígenas que se converteram e adoram Jesus Cristo. E assim por diante, é a síntese. Só que
essa síntese de todos os povos que se converteram a Jesus Cristo, eles não estão aqui dizendo que adoram Jesus e continuam indo ao Oxum, a Ogum, a Jaci. Não. Abandonaram, deixaram de lado, disseram, não, Jaci não é Deus coisa nenhuma, isso é invenção dos meus ancestrais. Os egípcios, as mesmas coisas, não, já não é Horus, não, esquecemos Horus, agora é Jesus Cristo. Então é preciso ficar isso muito claro para nós católicos, que nós somos sim a união de todas as religiões convertidas. Está vendo, meus irmãos, que não dá para se criar outra religião agora, unindo todas as outras? Que nós já ouvimos, não sei se vocês estão ouvindo, né? Essas coisas que andam falando por aí, de uma religião única, aonde vai unir todas as religiões. Não. Isso já aconteceu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, já houve essa união de todas as religiões numa única. O catolicismo. Porque nós adoramos aquele Deus que veio do céu, deu a vida por nós, ressuscitou, porque Ele morreu. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e subiu aos céus, e agora Ele está esperando que todos vão para Ele, que todos os adorem. Então, para nós católicos, olha, católicos, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue precioso de nosso Senhor, pelas suas 5 chagas, por Maria que sofreu diante da cruz, por Ele que ressuscitou e enviou os apóstolos a pregar todos os evangelhos, a pregar o evangelho a todas as nações. Católicos, pelo amor de Deus, nada de ir atrás de uma outra religião que está se formando aos poucos. Nós já estamos nela. A religião que une todas as religiões é a católica. Vocês entenderam bem? Espero que vocês tenham entendido. Mesmo que nós passemos por provações e iremos passar. Mesmo que sejamos perseguidos. Mesmo que falte comida na nossa casa. Mesmo que falte saúde para nós. Mesmo, nós vamos continuar firme dizendo, é a Igreja Católica. Jesus, quando morreu na cruz, Ele uniu todos os povos nele, e todos os povos abandonaram os seus deuses para adorar o único Deus na pessoa de Jesus Cristo. E todo aquele que nele crê será salvo. Vocês estão vendo o trabalho que os pais vão ter que ter com seus filhos? Catequizando seus filhos, os pais católicos? Porque quando eles vão nas escolas, o que é que estão dizendo lá? Não, é cultural, é questão de cultura. Cada um tem o seu Deus e tal, aí vai mostrando os outros deuses, e depois lançam a pergunta, né, porque vão tentando convencer as crianças e também os adultos, agora escolha o seu Deus. Não, nós já escolhemos. Mas nós não escolhemos um porque nós achamos aquele dali bonitinho ou aquela dali bonitinha. Não, nós escolhemos aquele que disse que Ele é o Senhor. Ele é o Filho de Deus, Ele se revelou, Ele veio do céu. É nele que nós cremos. E aí tem como base a Santa Missa. Não teve Santa Missa
não é de Deus. Tem que ter Santa Missa. Como eu já disse, um catolicismo sem missa acabou. Mas o que me conforta é que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Recentemente eu vi um vídeo de um sacerdote, estava celebrando a missa, na hora que ele ia ler o Evangelho, aí o pessoal cantando lá o Aleluia, porque foi agora, recentemente, chegou umas pessoas lá, começou a falar no ouvido do padre, o padre já ia ler o Evangelho, não se pode interromper o culto quando se começa. A missa, quando começa, ela não pode terminar. Ela tem que seguir em frente. Ninguém pode impedir que a missa termine antes. Ela tem que ir em frente. Na verdade, quando um sacerdote está ali celebrando a missa e alguém chega dizendo pare o culto, o sacerdote tem que continuar. Ele vai continuar até o fim. O pessoal pode pegar o padre e levar sem a força, e o padre vai ficar ali tentando até o final. Porque o culto não pode, a missa não pode ser interrompida. Uma vez começada, não pode terminar. Não pode ser interrompida. Ela tem que ir até o final. Aí o sacerdote, simplesmente ele falou assim, né? Não quero criar confusão, mas quero dizer para vocês que agora eu vou ter que encerrar a missa, porque estão dizendo que nós não podemos nem celebrar missa online. Olha, nem missa online, está vendo? Primeiro online, agora já estão começando a dizer que nem online. E aí terminou, o padre mostra que a igreja estava vazia e simplesmente terminou a missa. E acabou. Foi obrigado a interromper a missa. Vocês estão percebendo que para nós católicos a base é a missa? Sem missa, nós perdemos tudo, porque nós perdemos Jesus, nós perdemos o sacrifício. Então, está tendo toda uma engrenagem por aí, que vai chegar ao ponto de que missa não pode ser celebrada. O catolicismo, vou terminar agora, viu? Para não encher a cabeça de vocês. O catolicismo é a reunião de todas as religiões que se converteram a Jesus e que não adoram mais aos seus deuses. Eles adoram Jesus. E a base de tudo isso é a Santa Missa, onde todos se reúnem em volta do altar, aonde o sacerdote, o ministro de Deus, ele oferece Deus, o verdadeiro Deus, aquele que foi elevado da cruz, para que todos pudessem vir a ele. Então, ele oferece aqui no sacrifício, em remissão dos nossos pecados. Satanás sabe muito bem disso. O que é que Satanás está fazendo? Está tirando aos poucos. Aos pouquinhos. Fecha a igreja, missa online, todo mundo assistindo em casa. Depois, tira a missa online. Depois, o sacerdote que vai celebrar sem ser online, eles vão entrar e vão dizer, pare de celebrar missa. É assim. Primeiro, tira o povo. Pode celebrar, mas sem o povo. Povo, assista em casa.
e depois vem para os padres e diz assim: pare de celebrar sozinho. Saiba que isso não vai acontecer como eu estou falando que vai acontecer. Mas vai acontecer. E como é que vai acontecer? Nós vamos ter que celebrar escondido. É assim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.